O maior encontro de velejadores e amantes do esporte náutico chega a Ilhabela. Reconhecida nacionalmente como a capital da vela, Ilhabela sediará a terceira edição da Vela Show, dos dias 9 a 11 de junho de 2023. Empresas, escolas e associações de todo o Brasil vão apresentar o que há de melhor em tecnologia, com a exposição de produtos, serviços e workshops. Além de palestras com renomados velejadores, a Regata Vela Show, com classes diversas, aproximará a comunidade ao ambiente de esporte, de forma saudável e familiar. Vela Show. Os bons ventos te trazem aqui. Boa noite, pessoal que veio assistir aqui hoje o Vela Show. Obrigado pela presença de vocês. Hoje nós temos um convidado especial. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Eu sou o Guruga, prefiro dizer que eu era um atleta olímpico, eu fui um atleta olímpico e hoje trabalho na parte de turismo, mas parceria aqui com o meu querido Vela Show, aqui com o pessoal do Vela Show, a gente faz a apresentação dos podcasts. E hoje nós temos um convidado especial. Nós temos o Felipe Novello. Felipe, não vou te chamar de Felipe, né? Vou te chamar de Tijo, é isso? É isso. Boa noite, pessoal. Boa noite, Guruga. Ninguém conhece meu nome, acho que vira até um quiz. As pessoas no clube perguntam qual o seu nome, ninguém sabe. Então todo mundo só me chama de Tijo ou Tijolo, que é o meu apelido. E eu tenho o mesmo problema, Tijolo. Porque eu não sei por que as pessoas não ficam satisfeitas com o apelido, né? A pessoa quer saber qual é o seu nome. Não, o seu apelido é Guruga, mas qual é o seu nome? Aí eu falei, nem eu me lembro do meu nome. As pessoas às vezes acham que fica muito íntimo, não sei, ou são curiosas mesmo, né? Claro. Esse teu apelido, ele é um apelido que é uma tradição na vela, né? Quando você está na classe, porque se eu não me engano, você também começou no Optimist, não é isso, Tijo? Isso. Eu comecei no Optimist, lá na EDN, lá no iate, quando eu tinha 8 anos. Que ano era isso? Acho que 90 eu já estou em 84, então foi mais ou menos em 92, né? 92. Por aí, acho 92, 93. E o apelido não veio do barco, né? Pelo que eu entendi, o teu apelido veio de outra maneira. Isso, o apelido veio do seguinte, o meu avô tinha um amigo que tinha uma loja de material de construção. E aí eu ganhei um boné dessa loja que tinha uma logo chamada Tijolão. E aí o pessoal começou a me chamar Tijolão. Tinha outros Filipes na turma também, né? E aí foi ficando, e aí pegou de vez, né? Então, a iniciação naquela época era com 8 anos, né? Isso. Acho que, se eu não me engano, era o mínimo a idade mínima era 8 anos. Não podia antes. Naquela época, até porque é uma regra da classe Optimist isso, né? Olha, eu acho que não. Acho que hoje em dia já tem cursos com 6, 7. Não, né? Eu digo o seguinte, a classe internacional, a IODA. Eu acho que não tem nada nesse sentido, assim, não tem uma idade mínima? Que eu saiba, não. Assim. Eu acho que para competição, eu já ouvi esse galo cantar, não tenho certeza. Vamos confirmar no futuro essa informação. É muito difícil uma criança competir aos 8 anos, né? Acho talvez... Ô, Tijo, pegando essa tua experiência, né? Porque a gente hoje vai falar, o Tijo, ele é um cara muito focado no alto rendimento, tá? Mas, assim, o legal do Vela Show é que a gente vai abranger uma porção de assuntos hoje, de uma forma geral, e muito importante a gente falar da história do Tijo dentro desse processo de formação dos atletas, tá? Ô, Tijo, o que você entende que é importante para uma criança hoje? Claro, nós estamos falando do esporte de forma geral, mas a gente, vamos puxar a sardinha para a nossa brasa, assim, o Optimist, a vela, como é que você acha que isso agrega valor na formação de uma criança? Olha, eu acho que a vela traz muitos valores, né? De independência, de estar junto com a natureza, de equipe, de disciplina, organização, né? Acho que
Isso, tem mais aí, acho que esses são que estão vindo na minha cabeça agora, né? Claro. Não, eu também, eu concordo plenamente contigo, Otígio. Eu acho assim, não é à toa que o Yacht Club hoje, a gente tem uma flotilha muito avantajada, né? Eu acho que assim, de certa maneira, nessa conjuntura atual, os pais estão preocupados, né, na segurança, né, que eu acho que é importante, mas também em numa entrega de uma opção de fatores na formação do indivíduo. Eu acho, nesse ponto, eu acho o iatismo muito, muito legal para a formação do caráter da criança, né? Não que a gente não tenha os seus problemas, as suas dificuldades, né? Problemas a gente sempre tem. O Tígio, me diz uma coisa, você se acha um cara tímido, né? Eu me acho tímido, com certeza, bastante. Estou até nervoso aqui. Estou até nervoso, não fica, Tígio, aqui, não fica, porque o objetivo não é esse. Você então, competiu de Optimist? Eu competi de Optimist, sim. Você chegou a finalizar? Quando é que, assim, porque... Quais foram os barcos que você passou? Então, comecei no Optimist, mas eu não andava assim muito na frente. Geralmente eu andava no meio e às vezes beliscava umas posições ali no grupo da frente, nos 10 primeiros. Às vezes ganhava uma regatinha, mas assim, essas regatas locais. Entendi. Em Campeonato Brasileiro, essas coisas assim, eu sempre ia ali por volta do 20, 25. Mas você 30, participou de vários brasileiros? Eu participei em Porto Alegre, o primeiro, que eu fui lá atrás. Eu tinha saído de estreante e já fui direto, abri uma vaga. Naquela época, ainda é assim, você tem um ranking e aí você tem que fazer pontos para poder participar do brasileiro. Então, eu fui um dos últimos a entrar. E aí também cheguei entre os últimos. Entendi. Depois fui Ilhabela, depois teve Maria Farinha e o meu último foi lá no iate. Foi em 99 ou 2000, se eu não me engano. Entendi. E aí, assim, só para a gente poder entender esse cenário. Eu sei que hoje você trabalha com muita técnica, né? Até a gente estava conversando antes da gravação aqui. O Tígio usa hoje essa informação, um programa específico para você fazer a avaliação do atleta, o que é fantástico, você poder ver o crescimento, né? Então, olhando tua expertise hoje e fazendo a tua retrospectiva, como é que você achou que foi o teu crescimento, assim? O que você vê de diferente do que era feito na época e o que está sendo aplicado hoje? Quer dizer, por que eu estou fazendo essa pergunta? Eu tenho assim, uma percepção de que às vezes a pessoa não floresce no Optimist, mas ela pode vir a ser um grande atleta mais para frente. Eu acho que isso aí está certíssimo, porque o Optimist ele está cada vez mais específico ali para o pessoal leve. Então, eu acho que tem um peso ideal ali, dos 38 aos 48. Se você está acima disso, já fica muito difícil no vento fraco. Principalmente porque, hoje em dia, o material evoluiu muito. Então, nós temos diversos tipos de mastro, vela, espicha, retranca, bolina. Então, assim, a gente consegue... Antigamente, os velejadores leves não conseguiam ir bem no vento fraco. No vento forte. No vento forte, desculpe, no vento forte. Hoje em dia isso já não acontece mais. Então, velejadores com 40 quilos, 42 quilos conseguem andar bem no vento forte. Que coisa. Então, eles estão com uma sobrevida assim enorme, porque quando abaixa o vento, eles ganham a regata. E então, a média forte, de chegam resultado... ali 10, oitavo, sexto. Então, a média consegue ficar bem boa, né? Já o cara pesado sofre. E só ganha no vento forte. E algum errinho ele já vai lá para trás, tira um 30, um 40 e já fica mais difícil. Né? De fazer uma média boa. Campeonato não se ganha numa regata, né? Não, se ganha na média. A gente sabe disso, né, Tígio? Em relação a isso, completando a pergunta, né? A evolução, acho que do material e de informação também, sabe? Daquela época quando eu velejava para agora, as crianças hoje são muito melhores do que eu fui, né? Do que a gente aprendia. Muita informação, a gente vê muito vídeo e material, a gente estuda, a gente pesa as coisas, o mastro, a gente pesa bolina. Antigamente a gente velejava mais mesmo, né? Ia para a água e velejava. Aliás, é uma percepção, eu estou muito dentro d'água por causa do meu trabalho de turismo, né?
Aliás, aproveitando o gancho aqui, pessoal, vamos fazer uma introduçãozinha aqui do meu patrocinador, que afinal está me trazendo aqui hoje, né? Produção, vamos dar um vídeo aí da Luderite Sailing que eu mereço, né? É isso aí, pessoal. Obrigado aí pela produção, por ter colocado o nosso vídeo. Quem quiser fazer passeio na Luderite Sailing, estamos aí, @Luderite Sailing. Quem quiser seguir, #Luderite Sailing. Venha participar, venha passear, venha conhecer um pouco mais do mundo náutico, não é não, Tijo? Uma das máximas que eu tenho, que eu adoro falar isso, né? O esporte da vela, ele não é um esporte de assistência. Você não consegue ligar a televisão e assistir uma regata. Você consegue ter emoção, e muita emoção, participando dele. Mas aí a gente volta para o final daquela pergunta que eu estava te fazendo, Tijo, que é o que você fez depois da classe Optimist? Isso. Aí, logo depois do Optimist, eu comecei no Laser, que a gente tinha uns amigos lá e teve um campeonato brasileiro em Cabo Frio. E aí fui para 4.7, mas eu sou pequenininho, né? Então, continuei um pouquinho no Laser, fui até um pouco de radial, mas logo parei, não fiz uma super sequência de Laser. E aí, nesse meio tempo, eu comecei a velejar de sniper. E eu acho que ali foi onde eu aprendi muito, sabe? Porque eu fui velejando com as pessoas muito mais experientes, né, do que eu. Então, eu velejei com o Ivan, com a Bibi, com o Paulo Santos, com o Chico, com o Bebum. Assim, ali acho que foi uma grande escola para mim, né? Optimist com certeza me deu uma base, mas ali eu fui descobrindo como as coisas funcionavam, né? Cruzeta, mastro e tudo mais, sabe? Então, ali um mundo novo que se abre, né? Sim. E aliás, Tijo, eu queria que você falasse um pouco disso, né? Porque a classe Optimist, ela entrega um velejador de muita acessibilidade e um cara que consegue, só para vocês entenderem, pessoal que está assistindo o podcast, o iatismo, principalmente a classe Optimist, é uma atividade multitarefa. Você está ali escorando o barco, você está olhando a regata, você está olhando o trime da vela grande e, cara, são muitas tarefas simultâneas, não é não, Tijo? Fala um pouco disso aí, essa sensibilidade que o garoto Optimist sai. Hoje em dia a gente treina muito, então eles saem muito afiados assim no controle do barco, eles conseguem tirar o máximo do barco, assim, né? E aí eu acho que a grande diferença é justamente isso que você falou. Os que se sobressaem são os que têm uma boa leitura da raia, conseguem se posicionar melhor, sabe? Taticamente, aproveitar as rondadas, equilibrar as correntezas, né? A maré, se posicionar bem. Acho que, assim, hora de água, hoje em dia a gente tem muito, então todo mundo consegue controlar bem o barco, sabe? Entendi. Assim, manejar bem o barco, acho que isso já não é um diferencial para o pessoal da frente. Acho que o velejar taticamente já está dominando mais, né? Não falta um pouco de espírito, assim, essa é uma pergunta do Guruga aqui para o Tijo, né? Uhum. Você acha que o velejador de Optimist, ele quando sai do barco, ele quer o leme ou ele aceita tripular, ou esse não é um problema da classe Optimist, e quando a pessoa sai do Optimist, ele vai para a juventude e ele aceita bem uma proa ou não aceita bem uma proa?
Eu acho que isso é um problema. Acho que a maioria quer velejar no leme. Eu tenho esse sentimento também. E acho que é ruim, né? Porque o proeiro é super importante. Eu fui proeiro, assim, acho que na maior parte da minha vida de vela, né? Depois, velejei de 420, 470, 49er, sempre como proeiro, né? Snipe também, muito tempo como proeiro. E ali no barco é uma dupla, a tripulação, então todo mundo ganha e perde junto. Eu acho que tem muito um sentimento dos pais, proeiro não é legal, proeiro não é legal. Você tem que ser timoneiro, você tem que ter timoneiro. Acho que tem um pouco isso, acho que a gente precisa tentar quebrar, sabe? Não, assim, ó, eu vou dar aqui mais uma pitecada aqui da minha percepção, né? Você pega um equipamento hoje olímpico, como é o 49, né? E claro que eu acho que a Martini, nós vamos vir falar da Martini mais à frente também, a Martini é uma pessoa, uma velejadora especial, a gente percebe isso, né? Mas a Caena, eu diria que a Martini sem a Caena, ela ia ter bastante dificuldade. Então, esses equipamentos atuais, que são barcos de boat handling, que é barco de habilidade de vela, na tua impressão, não diminui um pouco essa percepção do... Quer dizer, o proeiro não passa a ter... Porque ali o proeiro está com grande na mão, né? Isso, meu irmão, não pode ser tem que ser um timoneiro para estar com tanta sensibilidade também, né? Com certeza. Acho que o proeiro e o timoneiro, hoje em dia, assim, na minha visão, estão iguais, cara. Eu acho que lá fora essa visão já é bem concreta. Acho que aqui a gente ainda tenta sempre valorizar, acaba valorizando mais o timoneiro, né? Tijo, você sabe que quando eu falo, eu puxo a sardinha pro meu lado, né? Há muitos anos eu trabalho no Instituto Rumo ao Mar, né? Eu faço ali um trabalho voluntário, não remunerado, mas assim, eu entendo que a gente precisa, de uma forma geral, desenvolver a mentalidade marítima no Brasil. E a impressão que eu tenho, tá? Assim, eu adoro o Optimist e eu não gosto do Optimist, tá? Deixa eu explicar isso, porque eu adoro o Optimist porque eu acho um equipamento de alto rendimento. Então, por exemplo, estou passeando de barco, uma pessoa fala assim, ai, que lindo, olha ali o Optimist, é o barco de iniciação. Eu falo, não, esse barco não é um barco de iniciação, isso é um barco de alta performance. Apesar de ser um barco para criança, a gente tem que colocar e pontuar que é um barco de alto rendimento. E eu acho que falta no cenário nacional um barco de vela recreacional. E, principalmente, que forme bons proeiros. Né? Porque você não precisa. Você e eu sabemos, Tijo, que naquela flotilha hoje do iate, impressionante flotilha com mais de 100 pessoas, quantos estão ali com faca na boca, Tijolo? Faca na boca? Tem bastante. Acho que uns 20 a 25 tem faca na boca. Então nós estamos falando de 25%. E eu sei, porque a percepção é essa também, que eles adoram. Quer dizer, o grupo é muito forte, né? Sim, o grupo é muito bacana. E tem depois, né, do treino, eles jogam bola, eles comem pizza. Então também tem um lado social que eu acho que é super importante ali. Você não acha que no clube hoje faltaria um trabalho para você exatamente resolver esse problema do proeiro? Porque se você abre uma vela recreacional, e aí eu estou falando isso com propriedade porque eu fui 4 anos diretor da Escola de Esportes Náuticos, né? Então eu não tô aqui no chute, tá? Só para dar uma outra informação, eu também fiz o curso de formação de gestão do Comitê Olímpico Internacional e o meu trabalho foi em cima do ano de 2012 da EDN. Então eu não estou chutando, eu estou falando com propriedade. A impressão que eu tenho é que falta uma vela recreacional no clube exatamente para você poder criar esse proeiro para atender a demanda do timoneiro que sai da classe Optimist. Porque eu também tenho a percepção seguinte, que os 25 que saem, que são os faca na boca, esses caras vão para a vela da juventude. Mas os outros 75, ou claro que não sai todo mundo junto, mas que você tem dos 100, assim, a média de saída por ano hoje, lá deve ser uns 10, 12 de saída e de entrada. Qual é a entrada estão entrando 20, mais ou menos, e saem 10, 8, então, 12. Então desses 10 que saem, né? eu pergunto para você, os 10 que saem,
Quantos vão para a vela da juventude? Então, no primeiro momento, praticamente os 10 migram. E aí, ao longo do tempo, eles vão saindo, porque a escola está ficando mais pegada, ou porque tem que investir muito. Então, a gente vai perdendo ao longo do caminho, sabe? Eu acho que a gente até melhorou, tem perdido pouca gente. Nós estamos numa fase bem boa lá. Não, eu vejo a vela da juventude crescendo bastante no clube, né? 420 está bem animado. Aliás, é um excelente barco escola, é um ótimo barco de competição, eu acho um barco muito honesto. O equipamento não é tão definitivo em termos de resultado, né? Muito mais o treino, né? Concorda comigo ou eu estou falando... Não, acho que sim, concordo. Principalmente aqui no Brasil, que os barcos são bem parecidos, né? Entendi. Quando vai lá fora, às vezes começa a aparecer mais diferença, mas você consegue velejar meninos com meninas e a gente está mesclando bastante, né? Antigamente também tinha isso, só velejo com meu amigo, com meu irmão. Hoje em dia não, já tem uma mescla maior de barcos mistos, né? O que eu acho que faltou, que foi meio que a minha geração, assim, que a gente não tem mais. Muito difícil isso acontecer. O pessoal saindo e velejar com alguém mais experiente de snipe. Ou num outro barco. Mas, hoje em dia o cara não quer, ele quer velejar com um amigo. Entendi. Então você perde esse aprendizado, mas você ganha em outros também. Mas a classe Snipe é uma grande... Eu vejo muita gente do Snipe, porque o Snipe também mudou o biotipo, né? Com as mudanças que o barco teve ali no final dos anos, no início dos anos 80, 90, em que eu cheguei a pegar o Snipe... com a bolina cortada, mas eu não peguei ele com um style esticado. Né? O barco melhorou muito, o barco aumentou a performance e diminuiu o biotipo. Acho que, se eu não me engano, o Snipe hoje está com 170 quilos, 170 o peso da tripulação. Não, a tripulação é mais leve, 145 mais ou menos. 145, veja você, ó. Né? Eu me lembro que eu e Zé Paulo éramos dois velejadores de 75 quilos, e realmente, mas assim, era um barco muito duro. Continua sendo um barco duro de escorar, né? Continua sendo um barco bem duro de escorar, mas assim, mais marinheiro, eu diria. O Snipe se tornou muito marinheiro. Ô Tijo, me diz uma coisa assim, como é que foi essa tua migração, então, da competição para o treinamento? Aconteceu porque você você fez uma formação de educação de terceiro grau, né? Sim. Eu me formei em biomedicina, ali pela Unirio, então eu estudava pertinho do clube. Mas, assim, no final da faculdade, as coisas foram meio que se encaixando. Foi próximo de 2003. 2003 foi quando eu fui chamado, né, para ser técnico. Então eu estava começando a ir bem de snipe e tudo mais. E aí pintou essa vaga, a Débora, que era a capitã de flotilha, Wilcox, na época, me chamou e falou, poxa, a gente tem uma vaga aqui para acompanhar o pessoal que está saindo da escolinha e tal, você quer? Eu falei, quero. E aí eu comecei ali, e aí fui gostando, e terminando a faculdade, e senti que eu gostava mais daquilo, né? Eu acho que fui me apaixonando. Talvez naquele início eu olhava assim, as crianças e tinha o mesmo sonho, né? Eu já fui um daqueles, né? Eu queria melhorar, eu queria ir no campeonato e tal, e eu tentar ajudá-los, né? Acho que foi nesse sentido. E eu fui me apaixonando mesmo, não sei, acho que para continuar até hoje é porque eu devo amar muito o que eu faço. Né? O Tijo, só para... Eu acho que a vida é uma incógnita, né? Porque as coisas vão acontecendo para você de uma maneira, às vezes, não programadas, né? Eu estou dizendo isso porque eu tenho uma história muito parecida com a tua, porque eu também fui técnico de Optimist, né? Numa época diferente, por exemplo, eu fui técnico você falou do Joca Signorini, eu fui técnico do Bruno Betlin, né, do apelido dele é do Bebum. Então eu peguei muita gente, peguei o Vidadura, que hoje é técnico também, né? Então assim, eu entendo perfeitamente o que você fala, mas não é que o que eu estou te mostrando é que outras oportunidades apareceram para mim e eu tive a oportunidade de fazer os ciclos olímpicos. Eu fiz Los Angeles, fiz Seul e fiz Barcelona, né? Então, assim, é muito gratificante.
Mas, assim, acho que o trabalho do técnico hoje ele é diferencial no resultado dos atletas de ponta. E aí você começou a trabalhar, então, como técnico, né? E Isso. decidiu... Isso foi em 2003. Então, esse ano, estou fazendo 20 anos, né? Lá na FZC, na flotilha. Você está fazendo 20 anos de flotilha? 20 anos, né? E aí eu comecei lá com o pessoal que estava recém saído da escolinha, fui nos estreantes, fui melhorando. E aí estamos aí hoje, né? Hoje, até a gente estava conversando sobre isso, o Tijo, o iate hoje, com certeza, é a maior flotilha do Brasil, né? Em números, sim, com certeza. Quantos técnicos estão lá trabalhando hoje? Nós somos 9 técnicos. Para atender 100 crianças. Isso, E como é que funciona essa hierarquia da parte dos técnicos? É uma empresa, né? Que administra isso? Nós temos uma empresa, mas tem outros técnicos que são autônomos também. Ah, entendi. E aí a gente se organiza lá, o Guilherme é o coordenador, ele organiza meio que essa parte da logística, dos treinos e tudo mais. O clube entrega um apoio muito grande, né? Uma estrutura, sim. uma logística muito forte hoje para o atleta que veleja no clube, né? Sim, com bote, gasolina, caminhões. Você tem formação de técnico também, né, Tijo? Tenho. Teve o curso da Federação Internacional aqui no Brasil, e aí Em que ano foi isso? Boa pergunta. Já tem um tempinho, eu não me lembro exatamente o ano, mas foi em Niterói, foi no Yacht Clube Brasileiro. Mas o ano agora eu não me lembro exatamente, mas foi acho que 2000 e... Você se formou você se formou em biomedicina, né? Isso. Te ajuda na tua vida profissional? Olha, eu acho que sim, principalmente no sentido de pesquisar as coisas, né? Eu tento sempre estar aprendendo. E aí ali no barco eu estou sempre tentando experimentar alguma coisa nova, algum material, observar. Então eu acho que esse sentido da pesquisa, de querer entender o funcionamento, acho que me ajuda bastante ali na velejada, né? No assim, treinamento, nas coisas. Os pais sempre querem, assim, sempre gostam de opinar na vida. E a impressão que eu tenho é que você teve muito apoio dos teus pais, né? Para a tua opção de trabalho. Com certeza. Ao longo aí desses anos, acho que eu ganhei amigos, né? Não só pais, assim, pais que se tornaram amigos, assim, que apoiam o teu projeto. Que apoiam, assim, incondicionalmente, sabe? Você tem carta branca, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Ou eu chego, a gente precisa testar esse mastro ou essa vela, vamos comprar, vamos comprar. Ou a gente precisa ir num campeonato X, vamos no campeonato X, sabe? Ao longo dessa trajetória, assim, os pais são fundamentais. Assim, principalmente sem porque eles, a criança... nada acontece. Não, né? Principalmente porque dentro do período da classe optimista, o pai é uma peça fundamental na vida da criança, né? Porque como ela ainda não tem a independência, ela tem que... É fundamental ter um suporte, né? E, claro, eu acho que o IAT cumpre uma tabela muito grande e ajuda muito os pais nessa estrutura, né? Para levar, para fazer as coisas acontecerem. Agora, Tijo, por que o Brasil... Como é que você me diria, assim... Essa é uma pergunta que a gente faz para muitos velejadores, né? E eu acho que, principalmente, a audiência gostaria de ouvir a tua opinião. Por que o Brasil tem uma retrospectiva tão boa em termos assim de competições de vela olímpica? Eu acho que o clima é super importante, né? Aqui a gente consegue treinar o ano inteiro. E acho que também a gente tem aquela pegada do trabalho diário, de ir para a água, treinar. A logística da cidade ajuda também, né? Você mora numa cidade, tem um clube, tá tudo ali muito perto, né? Isso ajuda bastante. Ajuda bastante. Tem lugares lá que você tem que viajar 3 horas, sei lá, para chegar no mar, né? Isso é difícil, né? Você gosta da nossa raia da Baía de Guanabara, Tijo? Eu gosto.
Acha ela interessante. Não, é porque eu já falei muito mal da raia da Baía de Guanabara, mas quando você começa a viajar pelo mundo e você vê que nem sempre uma raia muito boa, muito honesta, é uma raia interessante. A raia da Baía de Guanabara é uma raia bem diversificada e eu acho que ajuda muito na formação do atleta, né? De você conseguir observar, acho que principalmente por causa da maré trocando, né? Acho que a gente tem que ficar bem esperto ali, tem que estar sempre colocando na balança, né? A maré como está forte, está fraca, está trocando. Eu acho que a gente cresce muito, né? Fazendo essas análises, né? Você sabe que eu gosto da raia, eu acho muito boa. Eu acho muito boa também. Aliás, o nosso clube... Eu gosto da dificuldade, né? Eu acho que ano passado foi uma coisa interessante. Ano passado teve sul-americano de Optimist lá no clube, na nossa raia. E você percebia que o pessoal estava realmente com dificuldade, né? Os estrangeiros. Os estrangeiros, eles estavam com bastante dificuldade. Aliás, era isso, foi uma coisa que me impressionou muito no ciclo da Olimpíada. Eu estava como treinador do Bruno e do Giga, né? Do Gigante e do Bruno Bethlen. E eu fiquei muito impressionado porque hoje, a nível de competição olímpica, as equipes viajam no ano seguinte. Então, nosso ciclo era 2012 foi Londres e 2013 eles já estavam instalados no Rio aqui velejando que nem um morador. Então, hoje em dia, isso é uma coisa que impressiona muito, né? Como o movimento da competição de alto rendimento, ela hoje está estruturada, né? O cara não vai mais. Eu me lembro que nos meus ciclos, a gente... Seul, eu nunca tinha ido a Seul. Nós fomos competir em Seul de olho fechado. E Barcelona, nós fizemos uma pré-olímpica de Barcelona, talvez duas, mas assim... Não do jeito que esses caras vêm para cá e treinam. É claro que eu acho que hoje o esporte da vela se tornou um esporte olímpico. É uma das brincadeiras que tem, porque Barcelona foi uma festa, né? Infelizmente, o Brasil se tornou uma festa porque o Brasil não teve um bom resultado de equipe. Em Barcelona é um lugar de vento fraco, é um lugar capcioso. Você precisaria ter treinado como se treina hoje para você poder conhecer uma raia, né? Tirando os americanos, que foram os que mais treinaram, e, na minha opinião, eles não merecidamente não ganharam a medalha de ouro no Soling, que era a modalidade que eu velejava, mas assim, hoje em dia você tem que sair para velejar. Vocês vão viajar para campeonatos que por isso da dificuldade do sul-americano dos estrangeiros, né? Vocês vão para raias que vocês nunca velejaram antes. Isso, nós vamos assim para as raias novas, né, que a gente não velejou, mas a gente tenta sempre fazer uma ambientação. A gente chega pelo menos uns 4, 5 dias antes para já fazer um teste, um preparo, né? Claro. Velejar, preparar o barco, tem regulagens para saber como é que tá o caimento, aquelas coisas, pressão da testa, e pegar aí, tentar ler o vento um pouquinho, ler a correnteza, né? Então a gente tenta chegar sempre pelo menos uns 4 ou 5 treinos. Entendi. Ter essa logística de ter 4 ou 5 treinos, pelo menos, né? Eu queria só reforçar uma fala que eu fiz aqui, porque que eu identifico o Optimist como um barco de alto rendimento, né? Vocês, das 52 semanas do ano, quantas semanas vocês treinam? A gente só para nessas datas familiares, né? Dia das Mães, Dia dos Pais, Páscoa, Natal, Réveillon. Então a gente veleja praticamente o ano inteiro. E isso o quê? 4, 5 dias por semana? Isso, 4. Tem velejadores que velejam 5 até 6, às vezes, em alguns momentos. Então, próximos, pessoal, de campeonatos super importantes. Só para deixar assim claro que o Optimist não é barco de criança. Realmente, assim, a competição tá bem acirrada, né? A gente evoluiu bastante. O Tígio, a gente estava conversando sobre a classe Optimist no mundo, né? Hoje, você tá me falando que tem uma competição no Lago de Garda, que é uma competição... Isso, todo ano tem um meeting de Garda, que acho que é a maior regata de Optimist, não, acho que tem uma outra que é Barcolana, mas é de barco grande. Então, vamos falar do Optimist. Barcolana tem mais de 1000 também.
Isso. Então, o Optimist tem esse Meeting de Garda, que eu acho que é uma das mais famosas, se não a mais famosa, e aí tem 1.200 Optimists velejando. E como é que faz uma regata com E 1.200? aí divide em baterias, são baterias de 200. Entendi. Então, E vai fazendo qualifying. isso, faz qualify, são 6 regatas, ou 5 de qualify, depois mais 5 ou 6 de finais. Depois que divide, né? Prata, ouro, bronze. Agora, hoje, a classe Optimist é mundialmente difundida, né? Sim, tem Optimist no mundo inteiro, tem. Porque, assim, vamos lá, quais são os principais pontos de prática? Assim, onde é que você vê que o Optimist é forte? Acho que a Europa é o lugar mais forte. Depois América, Estados Unidos. Estados Unidos tem muito também. E agora temos também na África, na Ásia, Austrália tem muito, Nova Zelândia, tem no mundo inteiro Optimist. E quando vocês competem, assim, só mais um reforço aqui, galera. São crianças, né, pessoas na faixa etária, os que viajam na faixa etária de 13 para cima, né? Tem uns que viajam um pouquinho antes, 11, a partir de 11, assim, já viajam, assim, alguns que estão já se destacando conseguem, a partir de 11, ir para um campeonato internacional. E aí nós estamos falando aqui, a nível América do Sul, você tem o sul-americano. O Brasil participa, assim, dos principais, sul-americano, norte-americano, europeu, mundial, e agora a gente também está participando do asiático e do africano. O africano, para a primeira vez, a gente foi ano passado, o Brasil, né? Não, eu não fui, e esse ano foi de novo. O Brasil teve equipe nos 2 campeonatos africanos que tiveram aí, nesses 2 últimos anos. Os nossos velejadores hoje estão, você botaria em que nível, assim, em termos assim de qualidade de velejador dentro do cenário mundial do Optimist? Eu sei que isso varia um pouco dependendo de quem é que está finalizando, né? Acho que nós já tivemos campeão mundial, não já? Isso, em 2021 a gente teve o primeiro campeão mundial brasileiro, foi o alemão, lá de Ilhabela. Esse foi um título aí que o pessoal tava buscando aí, acho que desde sempre, e finalmente conseguiram, né? Entendi. O Brasil está bem no cenário mundial. Acho que nos últimos anos a gente está sempre entre os 10 países. No Mundial tem 50 e tantos, quase 60 países. A gente está sempre ali figurando entre os 10. O Optimist faz também uma competição de equipe, né? Tem, são 4 contra 4, como se fosse uma peladinha, né? E aí você vai com uma chave de tênis, né? De acordo com o resultado do individual, você seleciona o ranking das equipes. Então aí no mundial são mais equipes, né? Então são 42 e depois para o último dia vão 16, mas geralmente assim no sul-americano, norte-americano são 16 equipes. E aí você vai fazendo o ranking de acordo com o individual. Então aí o primeiro joga contra o 16º, o segundo vai contra o 15º e aí vai afunilando, né? Como se fosse uma Copa do Mundo ali. Entendi. E é muito interessante o formato de regata por equipes, porque tem esse trabalho de equipe, né? A gente sempre acha que é um esporte só individual, mas não. Um tem que ajudar o outro, um tem que atrapalhar o cara da outra equipe, você tem que fazer as jogadas, sabe, para fazer a combinação vencedora. É muito legal, é bem dinâmico, assim, de assistir é muito legal. Aí tem protesto na água, na hora, o juiz decide na hora, não fica nada para depois. É bem interessante. Ô Tijo, assim, pô, você está com 20 anos de técnico, né? Isso. Hoje você tem já adultos aí no mercado de trabalho, essa referência é bem interessante, né? É muito interessante, Eu comecei super novo, eu tinha 18 anos, né? Então, naquela época... Você está com 30 Eu estou com 39. 39. Então, quando eu comecei, os pais eram sempre mais velhos, né? Aí agora eu já estou numa fase onde que eu tenho meio que a mesma idade dos pais. E em relação aos velejadores, tem velejadores que já têm filho, né? Então, da galera que está aí hoje fazendo campanha olímpica, a própria Caena, né? Passou lá pela flotilha, o João Bulhões, o João Pedro... o Giga a gente velejou junto no Optimist, né? A gente tem mais ou menos a mesma idade, né?
velejamos juntos na flotilha. Toda essa galera, Juliana Duque, só que ela era lá de Salvador, a gente foi no sul-americano, no norte-americano também. Tem muita gente aí que passou pelo Optimist, né? Que a gente deu apoio, né? A gente conseguiu ajudar um pouco, né? Não, com certeza, é um trabalho de equipe, o trabalho de técnico, né? Me fala um pouco da ferramenta que você usa, que eu acho interessante falar dessa ferramenta. Como é que você faz hoje a avaliação e o crescimento do teu atleta dentro do esporte? Isso, a ferramenta é muito legal, acho que foi um ponto assim de virada no nosso treinamento. Quando a Martina e a Caena ganharam a medalha, no ano seguinte a CBV ela trouxe o Ravi, que foi o técnico delas naquele ciclo, né, o espanhol, para fazer um workshop para os técnicos daqui. Conversamos e tudo mais, e ali ele apresentou esse programa, TDL, Team Data Log. Todas as equipes lá fora usavam, ou não sei se talvez agora não usem mais, se já tem alguma coisa mais nova, mas todos usavam todos não, mas a maioria, né? E ele utilizou essa ferramenta. Você vai colocando os dados do seu treino ali e depois o computador te gera um gráfico. Você consegue ver quanto você treinou por horas, né? 20 horas de largada, 30 horas de toque do barco. Você consegue planejar tudo e depois ver se você está fazendo aquilo que você planejou, sabe? Entendi. É bem interessante. E aí o programa é super completo. Assim, no Optimist eu uso até pouca coisa do que o programa tem. O programa tem teste de score, vai ver quanto tempo você aguenta na score. Ele tem um sistema de notas ali para você, sei lá, o Guruga tá ruim de cambada, então eu dou para você uma nota 4. A gente vai velejando e você vai evoluindo ali a nota, sabe? É muito completo, assim, você consegue ser bem específico. Assim, da minha parte, o que eu uso é o tempo de água, o que a gente treinou, sabe? Os setores, controle do barco, toque do barco, largada, regatinhas e tudo mais. E eu consigo ver, acho que individualmente. Então, hoje em dia eu treino 12 a 14 velejadores. Então, quando eu tenho uma aba lá, quem vem no treino, eu boto o cliquezinho e aí automaticamente aquele treino vai lá para o banco de dados do cara. Então, eu consigo também comparar, olha, o velejador X fez 20 horas a mais, 30 horas a mais. E o resultado dele está melhor. E o resultado dele está melhor. É um apoio. É um parâmetro. É um parâmetro, é um apoio muito bom. Quando vai chegando próximo do campeonato, assim, perto do brasileiro, que geralmente é o nosso objetivo assim, da temporada, eu começo a analisar o que a gente fez. Faltou um pouquinho de largada, ou de acordo com o que está lá o treino. Ou estou sentindo que o pessoal não está largando tão bem, ou está com dificuldade, sei lá, no toque do barco. Então, eu dou um pouquinho, às vezes, mais de ênfase naquilo ali, né? Vou tentando ajustar, né? Porque aí você sai um pouco do achismo, né? Então, a gente sempre tenta achar que treinou mais, ou treinou mais que os outros, mas a gente não sabe, né? Então, assim, esse programa me ajuda a clarear as coisas, né? Então, Entendi. assim, eu gosto muito dele. Acho que depois que eu comecei a usá-lo, as coisas melhoraram bastante. Não, sabe? você consegue ter uma visão eu achei super interessante o que você está falando, porque eu me vejo nos meus treinamentos completamente perdido, né? Em termos assim, de referência de horas de cada fundamento que você está treinando, né? É muito difícil a gente ter isso sem ter o programa, né? A gente sempre fica no achismo. Acho que treinei, sei lá, 30 minutos. E eu marco no relógio mesmo, assim, eu pego e olha, comecei agora. Né? Então eu tento ser bem organizado. Bem criterioso. Isso, bem organizado para ter um dado real, né? Não ter uma coisa que não é próximo da realidade, senão começa a dar erro, né? Ô Tígio, você não sente saudade de correr regata, não? Eu sinto saudade, mas eu gosto muito, assim, eu gostava muito da parte dos treinos diários, da rotina, de você ir lá, treinar, tentar melhorar, ver o que precisa, se esforçar, vai na academia, volta, às vezes precisa fazer uma dietinha. Acho que eu gosto mais dessa parte, né? Da rotina diária. Eu sei lá, eu me acho bem metódico, às vezes, em alguns sentidos. Eu gosto disso, não sei porquê, mas eu gosto.
Não, eu entendo perfeitamente. Você falou uma coisa interessante na nossa conversa, na nossa última conversa, me fala um pouco do efeito Martini Grael. Explica para mim o que você acha que fez diferença dentro do cenário de vela. Eu acho que deu uma visibilidade bem grande, né, para o esporte da vela, né, e para as meninas também, né, ali na praia. Quando você fala de visibilidade, nós estamos falando de apoio patrocinador? Eu acho que de patrocinador, não sei se aumentou muito, né? Não sei, mas acho que as pessoas começaram a conhecer, né, a vela, porque assim, tem muita gente que confunde vela com remo, né, canoagem. Acho que tem muita gente que confunde. Na escola era sempre essa brincadeira, e aí, como é que tá lá o remo? Tá bem, não tá? Né? E aí você, não é remo, é vela. E eu acho que ali, com a medalha de ouro, todo mundo assistiu, a praia cheia, né? Passando na TV, com certeza. O pessoal começou a quero conhecer, eu quero velejar, que legal, né? Onde é que é a escolinha? Como é que Você sabe que às vezes as pessoas ficam muito impressionadas, né? Porque eu estou velejando lá fora da Barra e a pessoa fala assim, olha que maluquice aqueles garotos ali. E eu sempre explico para eles que os garotos estão sempre acompanhados de um técnico, diferentemente em outras épocas em que não tinha esse apoio. Me lembro quando a gente saía para treinar, a gente não tinha o apoio de um técnico. Eu acho que o apoio do técnico é uma segurança muito importante. Você já teve alguma situação de estresse num treino, na tua vida? Alguma coisa que tenha te causado uma aflição grande? Acho que estresse acho que é uma palavra talvez meio forte. Não sei, eu também sou bem calmo e tranquilo, mas eu acho que teve uma vez que a gente deu sorte. A gente estava saindo de 49er ali logo depois dos barcos e o nosso mastro quebrou. E a gente sempre saiu sozinho, né? Porque não tinha técnica. E aí caiu ali tudo e a gente, caramba, e agora? Não sei o que. Aí demos sorte, passou uma lancha e conseguiu ajudar, né? Aliás, eu acho que é muito bacana falar desse ponto, que é a solidariedade, né? Eu acho que a palavra solidariedade ela é uma palavra extremamente propícia para a atividade náutica, porque quando você está no mar, diferentemente de você furar o pneu na estrada e aí você chama um reboque, no mar você precisa da ajuda das pessoas. É claro que eu acho que a solidariedade existe de uma forma geral, mas assim, no mar, mais do que nunca, a solidariedade é muito importante, né? Então, assim, você foi socorrido aí por esse espírito de solidariedade. E eu acho que hoje em dia também, cada vez mais você está se equipando mais para ir para o mar com mais segurança, né? Isso, eu acho que a solidariedade é super importante. Acho que ela sempre vai existir, né? Porque ali no mar, quando as coisas ficam feias, né? Realmente fica difícil. E a segurança é super importante. Acho que às vezes as pessoas não têm muito a noção do perigo, do que pode acontecer com uma virada de tempo e tudo mais. Teve uma vez, eu estava saindo com os optimistas, e aí tinha um rapaz numa canoa, e o filho ali. E aí começou a entrar água numa canoinha de pesca, acho que os caras usam em rio. E o cara começou a entrar água, o cara começou a ficar desesperado, indo para as pedras, e eu tive que ajudá-lo, né? E a criança estava super nervosa, chorando, ai meu Deus e tal. Então provavelmente o cara não tinha noção, porque entrou um sudoeste muito forte ali na hora. Então o cara provavelmente, com certeza, ele foi pego de surpresa, né? Claro, e a gente, como está no mar, a gente ajuda, né, Tijo? Sim, claro, com certeza. Ô, Tijo, me diz uma coisa, você tem as suas referências dentro do cenário náutico, né? Assim, quem é uma referência... Quem são pessoas que são, assim... Você tem ídolo? Ídolo a gente sempre tem, né? Agora, o ídolo acho que está sempre distante, né? Uma pessoa que talvez você nem conheça ali no dia a dia, né? Então, a gente tem Torben, Robert, Martini, Ben Ashley, que eu nem conheço, mas... Admiro, né? Com certeza, né? E tem um cara, o Santiago Lang, esse eu acho que foi um grande... Esse veio próximo, né? Esse veio próximo porque na Olimpíada de 2016 ele fez uma parceria com o João Bulhões para eles treinarem, e ele passou vários meses lá no clube, então
foi um cara, assim, muito bacana. Ele super simples, vinha pedir ajuda, ia pedalar de bicicleta com a gente na Vista Chinesa, assim, um cara fantástico, né? E depois E um super atleta com um super resultado, né? O Santiago Lang realmente, eu concordo plenamente, é um cara diferenciado. Não, ele deu palestra lá pra gente, um cara assim super solícito, falava com todo mundo, um cara muito legal. Esse cara me chamou a atenção, assim, realmente. Não, chama atenção, ele é um cara que chama atenção. Nós estamos chegando ao final do nosso podcast. E aí eu queria pedir pro... Poxa, que demorou até mais, né? Eu queria pedir pro Tijo, né? Qual o livro que você recomendaria para as pessoas que estão ouvindo a gente, que você acha que é uma referência assim em termos de velejada, ou assim, no contexto geral, né? Eu sempre li livros de atletas, treinadores, né? Acho que são livros que te agregam, me ajudam no meu trabalho. Então, velejando, teve The Psychology of Sailing, é um livro em inglês que ele fala bastante sobre as rotinas, né? Então, me ajudou muito nisso, eu estabelecer rotinas no meu trabalho, né? Hora de descer, hora de regular, hora de fazer as coisas. E eu tento colocar isso em prática na equipe, acho que me ajudou muito. Tem um de mindset, não sei o que, do sucesso, eu esqueci, já li há bastante tempo, mas fala de você ser mais aberto, ter uma mentalidade mais aberta, não ficar tão engessado, acho que me ajudou bastante a você enxergar as coisas de outra maneira. E de atletas tem vários que eu gosto, Agassi, Poliana Okimoto, esses do Bernardinho já li todos, do Tite, esses de técnico, assim, acho que eu já li quase todos aí. Ô Tijo, eu queria te agradecer, acho que a nossa conversa foi bem interessante, as pessoas que não conhecem o cenário do Optimist hoje vão ter uma visão mais aberta, com mais informação sobre, e aí eu vou te pedir uma mensagem final. O que você quer falar para a nossa audiência aqui, que você quer deixar de mensagem aí do nosso querido Tijo? Nosso querido Tijo. Eu queria primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui, foi uma experiência nova para mim, e muito legal, muito bacana poder conversar com vocês. E para o público, eu gostaria de chamar o pessoal para velejar, para entrar no mar, conhecer mais, né, para a gente poder trazer mais pessoas, né, para a vela, que a gente está sempre precisando, a gente quer ter mais acesso, que as pessoas conheçam a vela, não só de competição, mas recreacionalmente também, né? Claro. Ô Tijo, faz a tua propaganda aí, qual é o teu Instagram, Tijo? Meu Instagram é @tijonovelo, esse é o meu Instagram. Tem página na internet? Não tenho página. Não tem página? Não. Então mas é isso pode aí. Seguir lá no Instagram. Pode seguir no Instagram aí, pessoal. Vamos acompanhar aí o crescimento da audiência do nosso querido Tijo, tá? Valeu. Eu também faço a minha propaganda aqui, eu sou Guruga, Luderit Sailing, venha velejar com a gente, eu faço iniciação náutica com prática de arraiz, eu faço turismo náutico, eu dou aula de vela, e a gente que trabalha no meio, né, Tijo, a gente precisa o Brasil precisa de novos talentos e a gente precisa ocupar a nossa costa brasileira, né, ensinar o nosso político a ter mais mentalidade marítima e, é claro, desenvolver o esporte que a gente tanto gosta e tanto aprecia. Eu sou o Guruga, muito obrigado, uma boa noite para vocês. Tchau, boa noite. Valeu. Quanto tempo?